A paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus irmãos, hoje quero falar com vocês sobre teimosia, de pessoas que mesmo que Deus esteja falando, a pessoa não confia na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e é teimoso e não faz o que Deus está falando para fazer. E quando Deus fala, você tem que ir sem medo. Porque se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, desacreditar de Deus. A palavra de Deus é muito grande, o que Ele promete, Ele cumpre. E Ele é justo, mas também, quando Ele fala uma coisa e você não faz, aí Ele pesa em você. A ira de Deus é muito grande também. Eu quero ler para vocês em Deuteronômio 1:19. É grande, mas é bom a gente ler desde o começo para a gente entender o que aconteceu. Então partimos de Horebe a caminho por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenará. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegando sois a montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Então todos vós chegaste a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espie a terra e nos ensine o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens de cada tribo, um homem, e foram e subiram a montanha. Chegaram até o vale de Escol e os espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quiseste subir, mas foste rebelde ao mandado do nosso Senhor Deus. E murmuraste nas vossas tendas, e disseste: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar às mãos dos amorreus, para destruir-nos, para onde subirmos. Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alta é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espantei, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho, que andaste até chegar a este lugar. Mas nem por isto credes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos deveis acampar. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho, por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz de vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele verá, e a terra que pisou darei a ele e a seu filho, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará,
fortaleceu, porque ele fará herdar Israel. Os vossos meninos de que disseste por presa serão os vossos filhos que hoje não conhecem nem o bem nem o mal. Eles ali entrarão, e a eles darei, e eles possuirão. Porém, vos virai-vos e partir para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondeste e disseste: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos. Olha a teimosia. Quando o Senhor fala, você tem que fazer naquele momento que o Senhor falou. Pelejaremos conforme tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armaste-vos cada um de vós dos seus instrumentos de guerra, estiveste prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor, diz-lhe, não subai, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos, eu não ouviste, antes fostes rebelde ao mandado do Senhor, e vos Essa palavra é meio complicada, mas eu vou tentar falar, tá? Aqui. Peraí. A palavra é ensoberdeceste. E subiste a montanha, e os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Hormá, tornando vós e chorando perante o Senhor. O Senhor não ouviu a sua voz, nem escutou. Assim permaneceste muitos dias em Cádiz, pois ali vos demoraste muito. Então, meus irmãos, essa palavra aqui que aconteceu foi que as pessoas teimaram. Quando Deus falou, vai, eles não creram, eles ficaram com medo também de ir, que era muito, né, dos exércitos. Eles falaram que Deus tirou ele da outra terra para mandar para aquela terra, entendeu? Como eu li aqui. Mas eles foram teimosos, porque quando Deus fala, é porque Ele está contigo na batalha. Então você não pode, de maneira nenhuma, em nenhum momento, desacreditar da palavra de Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E eles não creram naquele momento. E no momento que eles falaram que ia, que Deus falou que não era para ir, eles teimaram e foram, e foi o que aconteceu. Eles perderam, entendeu? Então, quando Deus fala com você, vai e faz, porque Deus é contigo. E muito hoje em dia das pessoas são teimosas. Aí você pergunta, mas como é que eu sei que Deus está falando comigo? Você vai saber a hora, quando essa hora chegar, você vai saber. Às vezes, eu vou te dar um exemplo. É que naquela época, Deus já falava diretamente com as pessoas, né? Com o servo dele, né? Que nem o Josué e tudo. Mas hoje em dia nós temos o Espírito Santo. E ele nos dá um toque. Vamos supor, eu vou te dar um exemplo. Às vezes você tem que ir num lugar, mas você sente muito, não, mas eu não quero ir, eu não estou sentindo bem em ir, eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa, ou até mesmo você tem um sentimento, eu preciso ir em tal lugar. Estou sentindo que eu tenho que ir naquele lugar. Ou até mesmo se você sentir de fazer algo, você tem que fazer. Se você está sentindo no fundo do teu coração, o Espírito de Deus está te dando um toque para você fazer. Ou quando não é para fazer, ou quando você fez algo que não foi legal perante os olhos de Deus. Deus está dando um toque, você fez algo que não me agradou. Então você tem que meditar nisso, orar, mas sempre confiar em Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Amém? Essa é a palavra de hoje. Medite bastante em Deuteronômio, fala muito sobre isso, né? Aqui eu peço para vocês, meus irmãos, meditarem bastante na palavra do Senhor e se inspirar em todos
essas pessoas que foram usadas por Deus, né, sobre os apóstolos e tudo. E porque eles creram na palavra do Senhor, mas muitos não. Mas mesmo assim, Deus ajudou. Mas também tem partes que Deus se ira, porque Deus está falando, vai, faz, vai. A pessoa não, bate aquele medo da pessoa, então se bateu aquele medo e a pessoa não quiser, porque não confiou na palavra de Deus. A gente tem que confiar na palavra de Deus, entendeu? E os apóstolos de Deus naquela época passaram por muitas coisas, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles confiaram em Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, Daniel na cova dos leões. E em nenhum momento eles falaram, não, nós estamos sozinhos, Deus não vai me ajudar, não. Naquele exato momento começaram a cantar louvor a Deus e orar. E o que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abednego conseguiram sair da fornalha sem nenhum queimado. E Daniel na cova dos leões, Deus fechou a boca, não aconteceu nada com ele. Então nós temos que usar essas pessoas também de inspiração, como Deus a usou e como Deus foi maravilhoso na vida delas e como Deus é maravilhoso na nossa vida também. Mas é que muita gente não dá lado para o Senhor. Às vezes Deus fala, Deus dá o toque, a pessoa não dá lado. Isso daí é fechar o coração, né? Você endurecer o teu coração para Deus. E você tem que fazer o contrário. Você tem que abrir o teu coração, conversar com Deus, orar, jejuar, vigiar. Que Deus vai te ajudar, Deus vai te dar força, tá bom? Deus abençoe a todos e muito obrigado por me acompanhar. Continue meditando sempre na palavra do Senhor, tá bom?